Diletos amigos, saudações a todos. No episódio de hoje, vamos falar sobre obesidade. Para isso, trouxemos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica. Obrigada pelo convite. Doutora Luísa, endocrinologista da SEM. Obrigada pela oportunidade. Bruna, nutricionista da SEM. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Para começar essa conversa nossa, a gente podia começar definindo o que seria obesidade. A gente começa a entender a obesidade como uma doença, a princípio, né? Ela é uma doença crônica que ela é estabelecida, a gente acaba sendo guiado através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, para definir se o paciente está em nível de obesidade ou não, né? O IMC, ele é uma conta, um cálculo feito, né? Você pega a sua altura, multiplica por ela mesma e o peso divide por essa continha. E aí dá um resultado e a partir daí você vai ver se o paciente tem obesidade ou não. A obesidade, ela começa com o IMC a partir de 30, né? Até então, de 25 a 29,9 a gente classifica como sobrepeso. E aí, a partir de 30, começam os graus de obesidade, né? A gente tem a obesidade grau 1, que vai de 30 até 34,99. Depois, a obesidade grau 2, que é a partir de 35, vai até 39,9, né? E a obesidade grau 3, que é maior que 40. Bom, aproveita aí e pergunto também para a Bruna, qual a importância de cada, vamos dizer assim, compartimentos do corpo, quantidade de gordura, quantidade de água, para caracterizar realmente uma pessoa como obesa. Imagina, por exemplo, o lutador de sumô, ele tem muita gordura, mas o fisiculturista tem uma gordura. Sim. Esse fisiculturista que atinge esses índices seria obeso? Por definição, ele está ali naquele grau de obesidade, mas assim, o IMC, ele é um norte, né? Ele sozinho, isolado, realmente ele é falho, né? Eu falo para meus pacientes, é muito diferente um paciente chegar, uma senhorinha, né, sedentária, já depois da menopausa, com um IMC de 31, e um rapaz jovem, atleta, sim, com o mesmo IMC. São coisas completamente diferentes mesmo, né? E assim, outra coisa que é importante também é que, às vezes, a pessoa nem se enquadra num IMC de obesidade, tá bem menos que isso, mas a distribuição de gordura é completamente distrófica, né? É um paciente que tem um acúmulo central, né? Então, metabolicamente, ele deve ser doente, tem uma barriga, né? Gigante. Exatamente. E pelo IMC, teoricamente, às vezes ele não cai naquele grau de obesidade. Então, ele é um pouco falho, ele isolado, realmente, a gente não pode levar ele a ferro e fogo, a gente acaba se guiando através de métricas, né? De relação de circunferência abdominal, de quadril, faz bioimpedância, que avalia melhor a composição corporal. Existem outras ferramentas que auxiliam, sim. Bruna, e na nutrição, como que é? Essa questão, né, do próprio IMC, o que eu sempre falo para todos os pacientes é que nem o caso de um atleta, né? Quando vem com o IMC maior de 30, é que o IMC, ele não sabe diferenciar o que é gordura e o que é músculo, né? Então, por isso que tem outros parâmetros na nutrição que a gente consegue. Então, tem a parte das medidas, que são os adipômetros, né? Que a gente acaba usando em consulta. E também a bioimpedância, que também ajuda também nessa classificação. Aí, nesse quesito, né? Quando a gente está na consulta, que a gente consegue realmente diferenciar, né? Consegue ver o que realmente é gordura, o que realmente é músculo. Então, um atleta que tem um percentual de gordura de 3%, 2%, 5%, por mais que o IMC deu 30, a gente não pode classificar ele como obeso, porque ele tem a maior parte do corpo realmente músculo. Então, nessa questão, que nem a doutora Luísa falou, que ele é falho, porque ele realmente não sabe classificar o que é gordura e o que é músculo. Então, o IMC ele veio para poder classificar de uma forma mais direta para estudos de casos, né? Para poder classificar realmente a população. O que é desnutrido, o que é o obeso, o que é uma pessoa saudável. Então, para não fazer
muito métodos, né, para grande quantidade, então o IMC ele veio de uma forma muito mais rápida, né, Uma coisa mais mais genérica. direta para poder estar classificando, mas ele realmente não sabe classificar. Lógico, se a gente vê uma pessoa, a gente automaticamente já tem mais ou menos uma noção se a pessoa está ou não acima da questão do percentual de gordura para ser classificado como obeso, mas para um atleta, não. O atleta tem outros métodos que a gente consegue mostrar de uma forma mais direta. Bom, além da disponibilidade aí, digamos, de nutrição hoje em dia, né, de comida hoje em dia, quais outras causas aí de obesidade que a gente Então, poderia... existem a gente quando o paciente chega, né, com obesidade no consultório, um dos papéis do endocrinologista é tentar descobrir, através de histórias, exame físico, se existe alguma causa endógena, né? Ou, às vezes, medicamentosa, pacientes que fazem uso de algumas substâncias que podem, né, realmente levar à obesidade, ou se tem, por exemplo, uma doença de Cushing, né, um hipotireoidismo mais severo, descompensado. Então, faz parte da rotina da endocrinologia na consulta tentar desvendar alguma causa endógena, mas da parte de endocrinologia seria mais mesmo excesso de cortisol, doenças tiroidianas descompensadas, mas lembrando que assim, seria mais uma alteração hormonal, mas associada também a erros importantes de hábitos, de estilo de vida, Não de dá pra erros falar que eu tenho só alimentares. tireoide? A tireoide em si, ela não vai ser culpada por todo Sim. aquele peso. É muito também, é mais reganho de líquido, né? Tem muito ganho de líquido e acabam, às vezes, dificultando um processo de emagrecimento. Mas não pode falar que a pessoa está obesa, faz tudo direitinho e está obesa por causa da tireoide. Tem sempre alguma coisa junto, mas pode acarretar, assim, numa certa dificuldade, né? E medicamentosos também, excesso de cortisol, né? Às vezes o paciente faz uso crônico de corticoides, né? E acabam, assim, elevando o hipercortisolismo, que é uma causa de Mas obesidade. acredito que né? a grande maioria é por uma dieta Não, a ou grande não? maioria, mais de, assim, 90% mais dos casos é por causas externas mesmo. E na verdade, assim, a obesidade, hoje a gente sabe que não é só não estou afim de comer direito, não estou afim de comer pouco, né? Como ela foi classificada como obesidade desde 2013, muitos estudos têm sido desenvolvidos para entender os mecanismos pelo qual o paciente que não tem nenhuma patologia que desencadeia a obesidade, tem a obesidade, né? Então, a gente sabe que tem a genética, sim, muito envolvida, né? Existem alterações hormonais do tipo desregulação, né? Existem mecanismos de regulação da fome e do apetite, e isso está completamente alterado no paciente que tem obesidade. A gente tem áreas no nosso cérebro que regulam o prazer que o paciente tem em ver aquela comida e saber que ele vai ter uma recompensa quando ele comer, uma recompensa de prazer. Essas áreas, exatamente, essas áreas estão com uma ativação também alterada em relação, assim, comparando com o paciente que não tem a obesidade. Tem problemas, às vezes tem desordens psíquicas envolvidas, compulsividades, por exemplo. Então, é uma causa multifatorial, mais do que só assim, não quero fazer dieta, ou não gosto disso, não consigo fechar a boca. Mas o que eu quero dizer é que aí a maior parte não está envolvida com outras doenças que levam à obesidade, entendeu? Existe alguma parcela da população, tipo de faixa etária ou mesmo de parte econômica que é mais acometido? Eu não sei esse estudo, eu teria que ir atrás. Um pouco. Hoje em dia, né, por mais que eu sempre falo, né, que as pessoas têm mais informação, a gente vê que os alimentos mais industrializados, eles acabam, de uma certa forma, de uma forma econômica para algumas pessoas, né? Mais barato. Então, acabam tendo também muito componentes na composição. Então, tem muito conservante, tem muito sódio, tem muita gordura também naqueles alimentos. Então, as pessoas associam uma alimentação saudável como uma coisa cara. E, quando
uma pessoa que não tem uma condições financeiras muito legais para poder estar comprando, vai e partir para algo mais barato. Então, vamos pensar nas partes de proteínas. As pessoas acabam indo mais para a parte dos embutidos. Então, salsicha, linguiça, porque é algo que é mais barato para sustentar numa família. Então, às vezes, não é nenhuma questão de querer, como que eu posso dizer? A pessoa quer, às vezes, ser mais saudável, mas de uma forma econômica não consegue. Então, acaba partindo para esses alimentos que são mais gordurosos, mas é o que está tendo naquele momento. Então, sim, pode acontecer, de uma certa forma financeira, falando que pode levar. Mas aí a gente leva em consideração a qualidade do alimento. Uma lasanha que você compra no supermercado não é igual uma lasanha que você faz da sua casa Não, da mesma coisa. jamais. Quantidade de sal, Não, é gordura, absurda, né? conservante. Não, a parte de sódio é absurda nessas lasanhas congeladas. Não só a lasanha congelada, As mas comidas como todos os industrializadas, produtos de uma praticamente forma geral. congelados, né? Mas como eu volto, que nem eu tinha falado anteriormente, né? Às vezes, na correria também, acaba comprando, né? Então, também já levam no outro assunto também de rotina, praticidade. Hoje em dia as pessoas falam que não tem tempo, então acaba partindo para algo que é mais Exato. fácil, né? Bom, e a obesidade, obviamente, está associada com várias outras doenças, né? Sim, ela, além dela por si só ser considerada uma doença, ela também acarreta no desenvolvimento ou na piora de certos problemas, né? Então, às vezes o paciente acaba, que já era hipertenso, desenvolve uma obesidade, fica com uma hipertensão de mais difícil controle, ou nem tinha hipertensão, mas pela própria obesidade acaba levando a uma hipertensão. Então, ela está associada mais comumente diabetes, hipertensão, síndrome do ovário policístico, aumento de risco de câncer de mama, de câncer de intestino. Na verdade, ela está associada a mais de 100 doenças. Você fala muito de doença inflamatória, né? Sim, da obesidade. hoje não existe mais aquele... Tá errado a gente falar, aquele gordinho saudável, né? Porque, embora às vezes você faça os exames, ele tenha lá um colesterol maravilhoso, uma glicemia boa, então, metabolicamente, até que tá tudo bem, ele vai ter um problema de imunidade, ele tem um problema, ele é sistemicamente inflamado, ele tem esse risco, né, de ter doenças, câncer, né, que são doenças que acabam levando a óbito, às vezes, né, muitas vezes, então doenças mais fatais, vamos dizer assim, né, a curto prazo, né. Nesse caso específico, né, do gordinho saudável, né, quando que talvez ele vamos supor, ele está lá com o IMC de 31, ele deveria tratar e emagrecer? Sim, Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque justamente não existe gordinho saudável. Vai ter problemas ortopédicos, problemas de mobilidade, isso vai levar também, no mínimo, uma má qualidade de vida, né? Então, ele deve procurar, sim, ajuda, porque a gente sabe que durante o processo de emagrecimento, quando ele tenta sozinho, isso é muito difícil, porque o organismo, durante esse processo, ele sofre diversas adaptações para tentar impedir que isso aconteça e fazer com que ele reganhe. Então, ele fica naquele efeito sanfona, a eternidade, e se frustra, e aí cada vez ele volta para um peso maior do que ele já estava. Então, existem até alguns estudos falando que o paciente obeso, ele, em média, demora 6 anos para procurar um profissional para ajudar. Já é e aí é muito tempo, porque nisso já deu tempo de instalar diabetes, a hipertensão, uma doença arterial coronariana, né? Então, ele precisa procurar ajuda, sim, com certeza, rápida. Bom, falando em tratamento desses pacientes, o primeiro passo seria uma investigação clínica rigorosa, né? Sim, para ver se a gente encontra algum motivo que não a obesidade em si, erros de hábitos, mas problemas externos que estejam levando a isso, né? Mas também para ver se a obesidade já não está acarretando algum outro problema de saúde, né? E a partir daí traçar, se a gente realmente descarta qualquer outra coisa, traçar um planejamento, né? Independente do que a gente vá
traçar de proposta terapêutica, medicamentosa, às vezes já é um paciente eletivo para uma bariátrica, independente do que a gente vai fazer, o mais importante para todos os casos é realmente ele ter uma noção de que ele precisa ter uma mudança de estilo de vida, de escolhas e de hábitos para ter sucesso, seja com remédio, seja sem remédio, seja com cirurgia bariátrica, independente da estratégia, essa é fundamental. E Bruna, o que você mais observa assim nesses pacientes que eles, digamos, cometem de erro em dieta, por exemplo? Atualmente, a grande maioria relata a questão da famosa ansiedade, né? Então, qualquer coisinha que possa tirar um pouco a pessoa do eixo faz com que a pessoa desconte na alimentação. Então, tá ansioso por algum motivo, ou tá estressado por algum motivo, já quer, tipo, ver o alimento como algo que abraça, né? Alguma coisa que conforta, né? Pô, mas se essa mesma pessoa, tô ansioso, vou comer um brócolis, talvez. Não, mas normalmente a mente das pessoas que estão, né, querendo comer algo, elas nunca vão pensar em comer uma salada, um brócolis, nesse Sim. caso. Elas vão querer algo que é gordura, porque a gordura, ela dá essa sensação de conforto, como se a gordura abraçasse a gente. Tipo, eu estou te consolando. Então, elas sempre vão partir para essa parte mais gordurosa. Então, elas sempre vão partir ou para um fast food, ou para um chocolate, ou até mesmo no pão com algum tipo de embutidos, então bolachas de uma forma geral. Então essas pessoas, elas sempre vão buscar algo que elas falam, entre aspas, né, que é gostoso, eu quero uma comida gostosa. Então, na mente dessas pessoas de comida gostosa, realmente são esse tipo de comida que são mais gordurosas. Então, um salgado, seja alguma coisa frita. Então, o que eles mais acabam relatando mesmo é essa questão de estresse, seja no trabalho, seja em casa, seja por qualquer motivo que seja, mas a palavra que sempre está em consultório é a minha ansiedade, estou ansioso, né? Eu fiquei ansiosa essa semana, então acabei descontando na alimentação, né? Tipo, descontei na comida. Então, o que está hoje em dia fazendo com que as pessoas aumentem ainda mais é essa questão tanto da ansiedade mesmo, como do fator estresse. Então, é o que mais está acontecendo para colocar desculpa para poder estar comendo. Acho que outras desculpas, né, são, assim, uma dificuldade, né, eu vou ter que preparar, né, normalmente a monotonia da dieta, né, a gente tem essas coisas que a gente pensa que é muito difícil, é monótono, a gente, Come sempre a mesma coisa. comer frango e salada, né, Uhum. Bruno? Então, assim, como é que você vê essa, porque, né, como a Luísa falou, é uma mudança de vida, né? Antes, o planejamento começa com uma mudança de vida. E aí, como é que você propõe isso para a pessoa, Bruno? Porque, olha, é monótono, é difícil, é caro. Mil empecilhos, né? Não é gostoso. Mas você sabe que nem é gostoso. nas minhas consultas eu sempre oriento para o paciente passar com a nutricionista, porque assim, é uma especialidade muito aliada, né? A gente tem que andar junto, conversar junto, não tem jeito. E aí eu falo, às vezes eles olham pra minha cara, viram o olhinho assim, tipo, nutricionista. Mas eu falo pra eles, você tem que entender a nutricionista, que ela tem o papel mais de abrir o seu leque e as suas opções do que de te restringir. É ao contrário, porque né? as pessoas, justamente para não ficar monótono. Exato, porque as pessoas, quando nunca passou com um nutricionista e passa a primeira vez comigo, ela já tem uma visão básica, né? Que eu falo que é o clássico. A Nutri vai me tirar tudo que eu gosto, né? E o segundo, eu vou passar fome para poder chegar nos meus objetivos. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Eu sempre falo que a restrição, ela só é realmente de fato quando alguém já tem alguma doença, alguma patologia que realmente precisa ser restringido. Que aí não tem o que fazer, é uma questão, vou te restringir, porque é uma questão de saúde, seja por qualquer patologia que seja. Agora, se uma pessoa não tem nenhuma patologia, só está realmente acima do peso, não é que é proibido, mas eu tento mostrar para essa pessoa um outro ângulo, outro momento da nutrição, que nada é proibido, mas a gente só precisa apenas se controlar para não acabar comendo tudo que vem pela frente. Então, quando os pacientes sempre chegam, né, que nem a doutora Alessandra falou, né, como que eu lido, como que eu faço, né, para poder mostrar, né, para eles a nutrição,
eu sempre falo uma questão de disciplina, porque não tem como, tem que ter disciplina na questão da alimentação. Então, se consegue levar marmita, então tenta pegar um dia na semana, então já faz a comida, então já deixa várias marmitas prontas e congeladas, então isso já vai facilitar a sua vida no dia a dia, né, a rotina, né, sempre preparar as coisas, nem que seja um dia antes, nunca deixar para o dia, porque às vezes a gente pode acordar atrasado, pode acontecer alguma coisa, então para não ter esse erro de esquecer, de não conseguir levar, então já deixa tudo separado. Mas é uma questão que tem que começar a criar a rotina, né? No início, é difícil. Eu sempre falo, a primeira semana, a segunda semana, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas terceira, quarta, na terceira semana, mudar já hábito começa é a criar difícil, rotina, né? Mudar De hábito, começar seja a ele qual fazer. for, é difícil, né? Então, sempre tento incentivar eles dessa forma. Então, é questão de rotina, é questão de hábito. Então, do que você puder estar preparando já para facilitar a questão da semana inteira, então já faça. Nem que seja no trabalho, consegue levar para o trabalho, consegue deixar no trabalho, então já leve e deixa no trabalho, que também vai te facilitar também, né? Em vez de você ficar levando todo dia, já tem lá no trabalho e tá tudo certo. Então é uma questão mais de disciplina mesmo, não tem outra forma. Não falando desses pacientes que apresentam uma obesidade com complicações, né? Mas pacientes obesos, assim, que querem emagrecer, só ter uma qualidade, assim. Você acha que, na sua opinião, né, na sua prática, você já tenta instruir só uma orientação com relação à mudança de hábitos, ou você acha que esse paciente merece uso de medicação? Eu acho que depende muito de cada um, né? Às vezes depende do que o paciente já teve de experiência em outros endocrinologistas, né? Às vezes já não é uma primeira consulta, como ele já fez de tratamento, o que ele já tentou. Às vezes, se é uma coisa já refratária, eu inicio sim. Existem alguns números que são interessantes de eu falar aqui. A gente sabe que os pacientes, os obesos, tá? Que fazem uma mudança da alimentação e mudança, né, dos exercícios, eles conseguem, em média, né? Lógico, a gente tem exceções, perder 3% do peso. Então, um cara de 100 quilos perderia 3 quilos? Nossa, que frustrante. Tem variações, lógico, né, gente? Tem exceção, mas isso em média, né? Os estudos mostram isso. E a medicação consegue aproximar isso para 10%, que também, às vezes, dependendo do peso da pessoa, é pouco, né? Mas de 3 para 10, às vezes isso faz uma diferença para ele até buscar isso a longo prazo. Usar porque como às vezes estímulo, eles né? querem, Porque você desanima. às vezes eles querem uma coisa mais imediata também. Mas o que você acha que acontece? Que o cara te procura lá, procura a Bruna, e ele monta um programa para ele emagrecer. Ele passa lá, sei lá, 6 meses, emagreceu, mesmo que seja 3%. Aí, você acha que ele não acha que isso é o suficiente para ele? Não, eu sei, isso ele não vai parar ali naqueles 3%, mas assim, pô, já emagreci 3, agora vamos começar de novo. Até pode ser que seja mesmo, porque, por exemplo, existem algumas patologias associadas à obesidade, por exemplo, esteatose hepática, a própria diabetes ou pré-diabetes, que o paciente busca a gente porque, eu tô com pré-diabetes, quero perder peso e tal. Nossa, mas eu vou ter que perder, tipo, 40, 30 quilos para me ver livre disso, né? Dessa esteatose, desse pré-diabetes. Não, você não, teoricamente, não precisa, né? Você já vai conseguir ter um benefício, bons resultados relacionados a isso, perdendo 10% do seu peso. Você já tem, às vezes, a eliminação desse estado de pré-diabetes ou da gordura no fígado. Não necessariamente ele precisa ter um MC normal para se livrar dessas coisas, entendeu? E tem muito paciente que chega para mim e fala assim, eu queria perder peso, mas eu não queria, porque se eu fico muito magra, eu não queria ter um IMC normal, eu quero... Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu não gosto de mim magra, eles falam, sabe? Eu não gosto de mim magra. Tem gente que... mas isso é importante até pela
doutora Alessandra está aqui para ela falar da autopercepção que a pessoa tem. Eu acho que talvez o pior é quando a pessoa não tem isso daí. Que ela acha que quando ela tiver 10 quilos é que ela vai estar Sim, também exatamente. Tem os outros, que nem outro lado da moeda. Eles chegam comigo, né? Doutora, qual é o meu peso ideal? Aí eu até falo qual que é o peso ideal, mas às vezes é uma realidade tão distante que a minha pergunta em consulta é: qual é o seu peso desejado? Porque às vezes o peso ideal para aquela pessoa específica, às vezes, como eu falei, é uma realidade muito distante. Agora, o peso desejado, a gente também tem que levar em consideração também a altura, a estrutura óssea, o estilo de corpo de cada pessoa. Então, se a pessoa fala um peso específico, às vezes não é o que está dentro do ideal, mas é o peso que a pessoa se gosta, entendeu? Tipo, é o peso que ela... Tipo, que nem a doutora Luísa falou, eu não me vejo tão magro, né? Então, tem essa parte de estruturas mas também. como que o doente, né? Vou chamar doente porque é um obeso. Como que o doente, né, ele vai saber o peso ideal dele? Se brincar, igual você falou, uma percepção, gordinho, olha, uma percepção. Tô aqui porque minha esposa mandou aqui, tô roncando à noite, eu não preciso emagrecer. Na verdade é a percepção dele, como ele se sente bem, teoricamente, né? Quando ele chega falando isso, né? Ele sempre fala, quando eu tinha X peso, eu me sentia sentia bem. Então, normalmente eles sempre falam do passado, nossa, faz tempo que eu não chego em tal peso, né? Mas se eu chegasse em tal quilo, eu ia ficar bem feliz, né? Mas é uma coisa muito mais relacionada ao que ele já teve no passado, porque normalmente uma pessoa obesa já tá tão naquele peso há tanto tempo que ele não se imagina mais não se reconhece peso às vezes. Tem uma questão também, acho que psicológica mesmo, a pessoa não se reconhece, tem uma distorção de imagem mesmo, eu acho, ele não se vê mais daquele jeito. Se acostumou. Se acostumou. Assim, acho que o princípio realmente é a redução calórica da ingesta calórica, né? E medicamentoso, tem-se o que hoje? Quais as armas, né? Não estou nem falando de tratar a ansiedade em si. Igual falou, todo mundo fala que é ansioso. Um ansiolítico talvez caiba aí. Mas quais são as estratégias que se tem, né? Bom, em relação à medicação, a gente ainda está um pouco limitado. Antigamente tinham aqueles... inibidores de apetite, que eram os anorexígenos mesmo, mas eles também eram termogênicos, eles mexiam com a parte metabólica, né? Então, os pacientes perdiam bastante peso, mas eles também ficavam bem sintomáticos, né? Tinham insônia, taquicardia, ficavam com problemas psiquiátricos. E isso tudo foi proibido, porque realmente não é seguro, né? Então, a gente tem algumas opções, mas assim, a grande parte das medicações, elas vão atuar no sentido de ajudar a fazer essa restrição calórica, né? São mecanismos diferentes, alguns por ansiedade, alguns por tratamento de ansiedade, daquela fome emocional que a gente chama, outros por inibição de apetite, mas no fim das contas, a grande parte deles vai ter como objetivo ajudar o paciente a comer menos, a ter uma ingesta calórica diária menor. E aí tem mais facilidade de fazer o déficit calórico necessário para emagrecer, né? Que é aquela continha, parece fácil falando, né? Comer menos, gastar mais, déficit calórico, né? Então, essas medicações, elas vão ajudar nisso. Tem algumas que são por inibição de absorção, né? Que, por exemplo, Orlistat, uma medicação já meio antiga, conhecida por impedir a absorção de gordura, né? Do alimento. Hoje em dia também tem alguns que usam uma medicação para tratamento de diabetes que tem como função eliminar o açúcar pela urina, então é por depressão também, né? Mas a gente vê que isso é uma coisa, principalmente esse do açúcar pela urina, é um emagrecimento limitado, não é progressivo, chega uma hora que estaciona. O outro que elimina a gordura pelas fezes, também, assim, é muito dependente do tipo de alimentação que o paciente tem. Às vezes o paciente, ele não exagera na gordura, e sim no carboidrato, né? Então, não vai ter resultados muito expressivos, né? Mas é uma ferramenta, Bom, obesidade é um assunto extenso, né? Agradeço aqui a Luísa, a Bruna, a Alessandra, e retornaremos aqui para a continuação dessa conversa no próximo 100cast. Muito obrigado a todos.